Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, nesse caso de trilha, né? Não de física, uma aula de trilha. Para este caso, pessoal, nós estamos aqui na nossa aula de número 10 até a aula de número 14 da nossa trilha de aprofundamento Guerras Mundiais, Estratégia e Ciência contra o Caos. Nessa aula e nesse conjunto de aulas que seguem, de número 10 até a 14, nós vamos falar um pouco mais, aprofundado sobre as situações de conflitos e guerras, só que a nossa atenção vai estar voltada para a tecnologia utilizada nessas guerras e conflitos, ou seja, qual a tecnologia foi aplicada, está sendo aplicada, que tipo de artefatos explosivos são utilizados. Esses artefatos explosivos são iguais? São da mesma natureza? Ao longo da história, explodir algo, mandar alguma coisa explosiva para algum lugar, é feito da mesma maneira como foi? Ou é algo que vai sendo modificado ou sendo aprimorado? E a resposta é óbvia, Como tecnologia é uma coisa efêmera, uma coisa que está sempre mudando, os artefatos explosivos ou a aplicação bélica dessa tecnologia também é algo que sofre mudanças rápidas, Mudanças aí numa escala aí de 5 anos, uma década, você já tem mudança significativa em determinados aviões e em determinados artefatos explosivos, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos nessa. Introdução aos sistemas explosivos. O conceito, fundamental de uma bomba resiste na liberação súbita de energia. Envolve a conversão de energia potencial em energia cinética e térmica. Ou seja, lá na física, nós falávamos sobre aquele conceito, vamos lá, vem aqui comigo. Lá na física nós falávamos sobre aquele conceito de conservação da energia ou sistema conservativo. Quando você tem na natureza um sistema onde a energia total é conservada, não é perdida ao longo do tempo, essa energia ela não muda, ou seja, ela não some e ela não pode ser criada. Ela vai ser no máximo transformada. E no caso de um artefato explosivo, é exatamente isso que acontece. Você vai ter energia potencial, E aí essa energia potencial vai ser convertida para outros tipos de energia, que no caso vão ser energia cinética e energia térmica. Energia cinética, aquela energia associada à velocidade, associada ao movimento, ou seja, quanto mais energia cinética, mais rápido uma coisa se move. E outra, energia térmica, relacionada à temperatura, relacionada ao calor. Então, uma energia que inicialmente era potencial se transforma em movimento e calor. Tudo bem? Vamos nessa! A finalidade militar é a geração de uma sobrepressão atmosférica. Essa força mecânica compromete estruturas através do deslocamento do ar supersônico. Então, olha só, a aplicação bélica dela vem da sobrepressão, ou seja, existe a pressão atmosférica, mas a movimentação desse artefato, desse dispositivo bélico sobre uma camada, sobre uma parte da atmosfera, modifica e cria camadas de pressão ao redor. Então, por exemplo, aqui, frentes de ondas cônicas, eu tenho o sentido do meu vetor velocidade e eu tenho aqui as minhas ondas de sobrepressão, tudo bem? Vão ser guiadas aí ao longo da trajetória. Então, eu tenho o meu artefato e ao redor dele você vai enxergar como se ele estivesse ali, vamos colocar assim, está atravessando uma camada atmosférica. Mas esse formato cônico, você não consegue visualizar os círculos de sobrepressão sobre ele. Mas, teoricamente, eles estão aqui, porque é uma interação da estrutura da matéria. Termodinâmica e mecânica. Explosivos convencionais operam por oxidação rápida. O aumento súbito na temperatura e na quantidade de matéria gasosa em volume confinado gera pressão externa, ou seja, eles vão responder, lá na termodinâmica a essa equação, cadê? A essa equação aqui, Você vai ter aqui, pressão, volume, número de mols
a minha constante dos gases e a minha temperatura termodinâmica. Ou seja, essa é uma equação que é estudada lá na termodinâmica, tanto em física quanto em química. Mas quando você vai construir alguma coisa com caráter artefato explosivo, ele também vai seguir as mesmas regras e as mesmas equações, tudo bem? Então, qualquer instrumento que a humanidade constrói para se defender ou atacar alguém, não vai transpor um conhecimento científico já dominado. Na verdade, é só um conhecimento científico aplicado. É um artefato que explode e ao se mover, ele vai criar camadas de sobrepressão. Tudo bem, então o que é? É um objeto se movendo. Mas onde que ele se move? Gases, camada atmosférica, gases. Então estará sujeito a camadas de pressão, o quanto de volume que ele vai deslocar e ao atravessar aquela porção da matéria, ele consegue dissipar uma quantidade de calor, né? Então ele consegue alterar o parâmetro temperatura? E a resposta é sim. Vamos lá. A frente de choque comprime o ar de forma adiabática, criando uma barreira de alta densidade, que atua mecanicamente sobre qualquer obstáculo. Ou seja, o perigo, né, associado a uma bomba, a um artefato explosivo, não está somente no calor. Também existe o fator calor que ela pode liberar. Mas a onda de pressão, a camada de pressão, ondas mecânicas, elas podem ser potencialmente muito destrutivas, né? Potencialmente muito destrutivas. Então, mecanicamente e termodinamicamente, as bombas têm um poder de dano ao redor. Vamos lá, pessoal! A era da fragmentação na Primeira Guerra. Vamos lá. Na Primeira Guerra Mundial, a tecnologia era rudimentar. Bombas de gravidade e morteiros eram lançados manualmente, sem um sistema de estabilização. Ou seja, a tecnologia estava num período, né? Num período ainda não se dominava trabalhar com o lançamento de um objeto com GPS, né? Com geolocalização. O foco era a fragmentação metálica, transformando energia química em projéteis contra trincheiras. Então, eu estava a uma certa distância de uma trincheira, né? Estão lá todos os soldados entrincheirados. E eu quero lançar ali, eu vou contar o quê? Com o conhecimento da gravidade. Você vai lançar alguma coisa, ele vai ter um formato, uma trajetória até chegar até lá. Mas antes de chegar até ali vai ter a questão da fragmentação do projétil, tudo bem? Então, aqui era uma mecânica básica, né? Fragmentação de projéteis e trabalhar ele, considerando que eles vão estar sujeitos à gravidade, é uma mecânica básica. Não que isso seja ruim, não que isso seja ruim. Isso é apenas uma constatação de que na Primeira Guerra, né? Aqui uma imagem, né? Os soldados entrincheirados, de que na Primeira Guerra era comum esse tipo de ataque, considerando o fator gravidade e considerando o fator de que o objeto lançado seria fragmentado no meio do caminho. Vamos lá, pessoal! A Segunda Guerra, a aerodinâmica e o poder. A transição para designers aerodinâmicos sofisticados permitiu atingir velocidades terminais próximas à do som, maximizando a energia cinética do impacto, tá? Então aqui você vai ter o efeito terremoto. A bomba penetra profundamente no solo antes de detonar, criando ondas sísmicas potenciais. Ou seja, aqui, né, os engenheiros que estavam pensando artefatos explosivos de maior impacto para desestabilizar o máximo possível o oponente, né? O que se chamaria de inimigo numa guerra, está do outro lado. Para desestabilizar o máximo possível o terreno do oponente, a estratégia foi modificada, porque eu já estou considerando a utilização de aviões, né? Tem a questão do lançamento deles, a aerodinâmica do que eu estou lançando, a ideia da velocidade terminal, quando você vai lançar alguma coisa a partir de um avião, saber que ele tem que estar na altura correta, porque até uma determinada altura, eu lanço alguma coisa, ele vai sendo acelerado com a gravidade. Mas dependendo da altura que você soltar o objeto, mesmo em movimento,
você vai ter a força de arrasto do ar e essa força de arrasto vai tentar equilibrar a força-peso. Ótimo! Em algum momento, a força de arrasto vai ser igual à força-peso e ele vai cair com a velocidade terminal, ou seja, é a máxima velocidade que ele vai alcançar, só que ela é uma velocidade média de descida, tá? Chegou nessa velocidade máxima e terminal, ele vai ter energia suficiente, ó, para chegar no solo. Mas não chegar no solo, penetrar até alguns metros no solo, para ter o que ele chama de efeito sísmico. Aí você fala, professor, então, para que isso? Qual que é a ideia de ter o efeito sísmico? Bom, você pode pensar que, por exemplo, o seu oponente tem túneis, ele pode ter túneis ali, então um efeito de abalo sísmico pode fazer eles desmoronarem, esse é um fator, e outras instalações e construções que podem ser usadas para fins bélicos, eles estariam ali, ó, em crise, né, de estabilidade. Vamos nessa. Continuando. Fissão nuclear. A era nuclear aplica a equivalência massa-energia, né, da relatividade de Albert Einstein. A energia provém do núcleo dos elementos pesados, como o urânio 235. Então aqui tem uma representação. Eu tenho urânio 235, eu vou bombardear o núcleo desse átomo com nêutron. Bombardeando com o nêutron, ele vai se tornar dois átomos, né, menores. Aí os dois átomos, olha só, na quebra do átomo eu vou ter a liberação de energias e a liberação de um novo átomo de nêutron. Como esse átomo de nêutron vai atingir outros elementos de urânio, isso eu digo que é uma reação em cadeia, tá? Porque eu tenho a quebra do átomo, a liberação de energia, mas junto com ela, a liberação de nêutrons. Nêutrons atingirão outros átomos de urânio que estão estáveis, se tornam instáveis e vão sofrer fissão. Logo, eu tenho uma reação em cadeia. O processo envolve uma reação em cadeia autossustentada, que libera energia de forma exponencial. E a ideia aqui da energia exponencial é saber que ao colidir, né, um nêutron em um átomo e ele vai se fissionar e liberar energia, ele vai fazer com que outros átomos em seguida também liberem nêutrons, e por isso que é um ganho exponencial, porque ó, você vai ter aqui 1, né? Aí aqui 2, e desses dois, cada um vai se quebrar em 2, então o que era 2, aqui ficou 4, tudo bem? Isso na matemática é um aumento exponencial, isso é uma progressão geométrica, tá? Então por isso que ela vai se elevar de forma exponencial. Vamos lá, pessoal? Bombas termonucleares e fissão. E fusão, perdão. Bombas termonucleares e fusão. A fusão nuclear utiliza isótopos leves de hidrogênio, no caso o deutério e o trítio, que se fundem para formar hélio. Professor, enquanto que na fissão eu tenho uma quebra do átomo e liberação de energia, como foi o exemplo do urânio, aqui na fusão eu vou ter dois átomos que vão se combinar, né, juntar, vai ter uma reação, então eles vão se combinar, juntar e vai se tornar um átomo apenas. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, né, hidrogênio e hidrogênio, vai ter a fusão. Então eu vou ter como resultado um átomo de hélio, tá? Então aqui, cadê a nossa representação? Deutério, trítio, fusão, olha só, aí se torna um átomo de hélio, liberando aqui energia e nêutron. Vamos nessa! Requer temperaturas acima de 100 milhões de graus, alcançadas usando uma bomba de fissão como gatilho. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, a fusão nuclear, ela acontece na nossa estrela, tá? Na nossa estrela. O Sol, ele faz fusão nuclear, ok? Agora, quando eu quero simular uma usina com fusão, eu vou ter que utilizar como gatilho para essa reação a fissão, porque a fissão vai me liberar energia e temperatura suficiente para que eu consiga fazer a fusão operar. Transição para a precisão. Vamos lá. Munições guiadas utilizam sensores para correções em tempo real. O foco tecnológico destacou-se para a precisão cirúrgica. Então, pessoal, agora, né, você que está assistindo essa aula aqui,
Você está em 2026. A gente citou várias situações de conflitos passados aí. Mas hoje, em 2026, basta acompanhar alguns jornais, né? Assistir alguns jornais ou acessar alguns sites de notícia e você vai verificar que há conflitos internacionais hoje e que a escalada para a guerra hoje, a vantagem para a guerra está na tecnologia. Aquele que detém de melhor tecnologia pode ter alguma vantagem estratégica. Então aqui você está dizendo, ó, nós estamos num período de transição para a precisão. Sim, o foco tecnológico, precisão cirúrgica. Ter todos os tipos de sensores ao favor daquele artefato para que ele chegue onde eu quero. Ah, professor, mas é uma coisa que não falha? Não, sempre falha, né? Tudo que é tecnologia, tudo que é criado e produzido, existe uma faixa do esperado para ele trabalhar. Então ele vai, mesmo com sensores, ele pode errar o alvo? Pode, em alguns metros, em alguns quilômetros, tá? Isso pode acontecer. Mas aí, professor, no ato da defesa, não existe lá o tal do domo, né? Eu posso fazer um domo, uma redoma, que pode confundir um sensor? Posso. Que eu posso rastreá-lo à distância? Também posso. Isso é uma contra-tecnologia. Ou seja, existe a tecnologia para o ataque e o inimigo vai estudar a tecnologia do outro, estudá-la bem, para pensar em uma contra-tecnologia. Ou seja, uma tecnologia tão sofisticada quanto ou mais para que o artefato que venha possa ser confundido ou ter a trajetória modificada ou ser interceptado no meio do caminho, tá? Então essa guerra atual, ela é uma guerra com tecnologia e sobre a tecnologia. Vamos nessa. Então aqui, ó, temos aqui uma representação, tá? Um artefato explosivo, vários pontos dele contendo sensores, dispositivos para localização. A física de controle envolve aletas móveis que alteram o fluxo aerodinâmico para atingir o ponto exato. E aí, para você entender isso, imagina o seguinte, eu não sei se você já fez esse experimento aí na sua escola, né, ou em casa, você já tentou lançar um foguete com garrafa PET? Aquele foguete com garrafa PET, água, bicarbonato de sódio, já fez isso? Se não fez, você já viu esse experimento? Tá, eu vou imaginar que a resposta é sim. Mas quando a gente quer lançar um foguete de garrafa PET, seja apenas com água e pressão ou com bicarbonato de sódio, aquele foguete ele é todo personalizado para que na base nós colocamos algumas aletazinhas assim, ó. Aleta, 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 aleta. O que aqui seria isso aqui, ó, tá? Superfícies aletadas, ó, tá? Aí qual que é a vantagem disso? A aerodinâmica dele. E quando eu digo que a tecnologia atual já trabalha com aletas móveis, significa que eles fazem isso para fazer a correção da trajetória. Correção da trajetória, ou seja, eu lancei nesse país aqui, eu quero atacar um país vizinho, e eu lancei, e devido a um fator que não foi previsto no lançamento, esse meu protótipo ele tá seguindo outra trajetória, ele está sendo desviado pelo vento. Então as aletas móveis irão ser acionadas para corrigir a trajetória. Essa é a ideia, tá? Vamos lá, pessoal. Ou seja, o fator vento não pode ser previsto, não temos bola de neve para saber como vai estar o vento, em que direção que ele vai acontecer, que é mutável. Física das bombas termobáricas. Operam em duas etapas, dispersão de uma nuvem de combustível inflamável e ignição subsequente, ou seja, terrível, né? Terrível, ok? Então aqui, ó, você vai ter uma região aqui, né? Um ponto de carga, um flange e uma câmara aqui, ó, de luz. Perfeito. E aqui uma especificação técnica da estrutura do dispositivo. O processo consome o oxigênio atmosférico, gerando uma onda de pressão prolongada e um vácuo parcial. Bunkers, bursters e penetração. A física baseia-se na maximização da densidade da energia cinética, ou seja, metade da massa pela velocidade ao quadrado, utilizando corpos de aço endurecido. Então tem toda uma representação aqui, ó. Empregam espoletas de retardo inteligente que identificam o momento de detonação após atravessar as camadas de proteção.
Então, se existe alguma coisa aí que está abaixo do solo, né? E eu estou identificando que aquilo que eu quero atingir está a X metros de profundidade, eu vou ter que construir esse artefato com sensores para que ele só vá detonar e disparar após a travessia dessas camadas de proteção. Porque sabem que antes dela não vai atingir o que você quer, um bunker, um buster. E aí uma evolução comparativa. Na Primeira Guerra Mundial, fragmentação e morteiro. Segunda Guerra, aerodinâmica e fissão. Na Guerra Fria, fusão e ICBMs. E na era contemporânea é a era mais tecnológica da guerra, né? Guia de precisão e GPS. Princípios físicos, aerodinâmica, sensoriamento, precisão e redução de danos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ciências e conflitos na conclusão. A evolução das bombas demonstra como a física teórica e aplicada moldou a história, da forma bruta da gravidade à sofisticação da fissão e orientação por satélite. Cada salto tecnológico trouxe novos dilemas éticos, a busca pela eficiência destrutiva versus a precisão para reduzir danos colaterais. Então aqui, a ciência é uma ferramenta de poder decisiva, mas o seu uso define a nossa humanidade, ok? Isso aí é para nós refletirmos. Agora, pessoal, olha só, vem aqui comigo. Agora eu vou passar para vocês aí uma sequência de atividades, né, que devem ser realizadas ao longo das próximas aulas, tudo bem? Manda na tela. Protagonizar, né? Vamos protagonizar. Atividade. Então, aqui é a primeira atividade. Os alunos serão divididos em grupos de 3 a 4 alunos ou trabalharão individualmente, conforme preferência. Definição de tópicos de pesquisa. Então, vai fazer pesquisa, escolherá um tema ou tópico de pesquisa a ser aprofundada. Então, você vai ter grupos, né? Vamos limpar aqui. Grupos. Grupo A, bombas convencionais. Grupo B, bombas atômicas. Grupo C, bombas termonucleares. Grupo D, bombas modernas. Tudo bem? Pesquisa orientada. Então, eles vão fazer a pesquisa, buscar informações, fontes confiáveis. E aí, o produto do dia, lista de fontes consultadas e anotações iniciais sobre o tópico. Em seguida, aí você vai ter, considerando a evolução das bombas, desde balística simples, da Primeira Guerra até a precisão guiada por GPS na era contemporânea, como a compreensão e aplicação dos princípios físicos transformaram a estratégia militar e o impacto nos conflitos. Então, vocês vão responder essas perguntas, ok? Depois, aprofundamento e análise do foco. Discussão em grupos, né, ou individual. E aí, qual vai ser a discussão? A sua descoberta inicial, discutir as dificuldades encontradas e os pontos mais relevantes. Análise física detalhada. Os alunos aprofundarão a pesquisa nos perspectivas físicos do tópico. Devem buscar entender fórmulas, conceitos, diagramas que expliquem o funcionamento. 3. Contexto histórico. Pesquisar sobre o impacto histórico e consequências do uso dessas tecnologias e conflitos. Em seguida, síntese e organização em foco. Olha só, apresentar suas descobertas em formato de resumo ou mapa mental. Os alunos trabalharão e criarão o seu produto final. E aí, resumo deve conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Linguagem clara e objetiva. Mapa mental deve ter um tema central, o tipo de bomba, as ramificações para o princípio físico, o funcionamento e exemplos históricos. A apresentação e discussão. Cada grupo apresentará seu resumo ou mapa mental para a turma. Devem explicar os conceitos físicos, a evolução tecnológica e o impacto. E após a apresentação, o professor, né, vai fazer a discussão em sala, as principais mudanças tecnológicas e seus impactos, a relação entre o avanço da física e a natureza dos conflitos e as implicações éticas no desenvolvimento. Tudo bem, pessoal? Então, vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.